Olá, pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do oitavo ano. Nesse livro, a gente estuda matemática básica como revisão, tá? Tópicos que nós vimos em unidades anteriores ou em séries anteriores. E a gente aborda, no final de cada capítulo, os tópicos de raciocínio lógico, raciocínio combinatório, raciocínio lógico espacial, que exigem de nós bastante atenção, tá? Paciência e conhecimento matemático para algumas situações. Essa parte do assunto que nós estudaremos hoje, que são padrões e problemas, ela vai exigir de nós bastante atenção, senão a gente não consegue resolver as questões, tá? Não, algumas vão precisar ser lidas várias vezes. Então, vamos ver aqui a introdução do assunto para a gente chegar, de fato, à resolução das questões. Então, veja só. Um pescador naufraga e nada até uma ilha, onde vivem canibais, e ele é capturado. Vem o chefe dos canibais e diz... Vamos ver o que o chefe dos canibais diz. Uma coisa bem simples. Se você resolver o enigma que vou propor, será solto e lhe daremos um bote para voltar à sua aldeia. Se não resolver o enigma, será servido no jantar de amanhã. O enigma é apenas este. Olha a cara do coitadinho e olha o que ele vai ter que resolver. O enigma é o seguinte: encontre um número natural entre 900 e 1000 que tenha uma quantidade ímpar de divisores. E você tem meia hora para resolver esse problema. Veja só, números entre 900 e 1000 que tem uma quantidade ímpar de divisores. E agora, que problemão, hein? Então, talvez se a gente estivesse na situação dele, a gente já estaria fazendo a oração para esperar ser servido no jantar, mas ele não. Então, vamos ver o que foi que ele fez. O pobre pescador nem calculadora tem. Obter todos os divisores de 901, 902, 903, etc., até encontrar aquele com quantidade ímpar de divisores demora muito tempo. Sua única chance é encontrar um padrão que caracterize os números com quantidade ímpares de divisores. E foi assim que ele pensou. Começando pelo número 1, ele quer achar o padrão, tá? Número 1 tem um divisor, quantidade ímpar. Número 2 tem dois divisores, 1 e ele mesmo, quantidade par. 3, divisores é 1 e 3, quantidade par. 4, 1, 2 e 4. São 3 divisores, quantidade ímpar. 5, os divisores são 1 e 5, quantidade par. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 6, 4 números. 7, 1 e 7, 2. 8, 1, 2, 4 e 8, são 4 números. 9, 1, 3 e 9, são 3 ímpares. Então, o que ele pôde concluir, ó? Número 1, número 4 e número 9 tem quantidade ímpares de divisores, tá? Vamos ver o que ele pensou para esse padrão. Então, ele nota que os 3 números que satisfazem o que ele deseja são 1, 4 e 9, que são quadrados perfeitos. Ó, 1 vezes 1, 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 2, 2 ao quadrado dá 4. E 3 ao quadrado é 9. Será que todo quadrado perfeito tem quantidade ímpar de divisores? Embora queira esclarecer essa dúvida, como já lhe resta pouco tempo, o pescador resolve arriscar e procura um quadrado perfeito entre 900 e 1000. Como ele sabe que 30 vezes 30 dá 900, ele é um quadrado perfeito, ele tem que tentar um número maior. Então, ele vai tentar 31 vezes 31, que dá 961, que está entre 900 e entre 1000, entre os dois. Já o seguinte número próximo é 32 vezes 32, dá 1024. Então, passou dos 1000. Então, ele só tem essa alternativa de 961. Então, descobri, o número é 961.
ele tem uma quantidade ímpar de divisores. Olha a cara do chefe lá da tribo, ó, achando que ia comer ele no jantar. O chefe ficou surpreso com o acerto, mas cumpriu a promessa. O pescador ganhou o bote e voltou para sua aldeia. E passou o caminho todo matutando, ficou pensando lá, ó, olha a cara dele. Por que será que os quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisores? Então, como você vê, esse pescador tinha espírito matemático e ele queria sempre saber o porquê das coisas, né? A sorte dele que ele gostava de matemática, senão, a essa hora ele já estaria sendo servido no jantar. Vamos à nossa atividade. A atividade está na página 75 e a gente vai retomar o que aprendemos com a história do pescador. Então, que todo quadrado perfeito tem quantidade ímpar de divisores. Então, em que isso vai nos ser útil aqui nessa atividade? Então, vamos começar a pensar. Os números ímpares podem ser representados por estas figuras, ó, 1, 3, 5, 7. Encaixando essas representações, formamos quadrados, ó, esse encaixado nesse e o 5 encaixado no 7 aqui, ó. Formam um quadrado. Com base no primeiro quadrado, nós podemos escrever, ó, 1 mais 3 dá 2 ao quadrado, ó. Esse mais esse dá 4, que é 2 ao quadrado. O próximo, nós temos aqui, o segundo quadrado, mostra que 1 mais 3 mais 5, ó, 1 mais 3 mais 5 dá 3 ao quadrado, dá 9 quadradinhos. E o último mostra aqui, ó, 1, aqui o mais clarinho, somado com 3, somado com 5, somado com 7, resulta em 16, que é 4 ao quadrado. Então, vamos agora às perguntas para raciocinar. Mantendo esse padrão, imagine o quadrado seguinte. O quadrado seguinte seria um com lado 5, aqui esse é 4 por 4. O próximo seria um quadradinho com lado 5. Mantendo esse padrão, imagine o quadrado seguinte e escreva a relação numérica correspondente. A gente vai partir dessa, ó. O próximo quadradinho vai ser 1 mais 3 mais 5 mais 7. E qual seria o próximo número aqui dessa sequência para que a gente conseguisse fazer? Então, seria 5. Ó, seria 1, 2, 3, 4, 5. E subindo aqui, ó, vai ficar feio, mas dá para entender. Seria somar mais 9. Perceberam que são todos números ímpares? 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, que daria o resultado de 5 ao quadrado, que é o número 25. Então, continuando. O quinto número ímpar é 9. Qual é o 20º número ímpar e o 100º número ímpar? Imagine se tivéssemos que colocar todos, mas vamos pensar nessa dica, ó. O quinto número ímpar é 9. Como é que eu encontro 9? 2 vezes 5, que é 10, menos 1. Como é que eu encontro o próximo número ímpar, ó, o sexto número ímpar? 2 vezes 6 menos 1, que dá o número 11. Ó, esse é o quinto, esse é o sexto número ímpar. O sétimo número ímpar, que é 13, ó. 2 vezes 7. Veja que eu estou procurando o sétimo número ímpar. 2 vezes 7, 14 menos 1, 13. Certo? Se eu quero o quinto número ímpar, 2 vezes 5 menos 1. Se eu quero o sexto número ímpar, 2 vezes 6 menos 1. Se eu quero o sétimo número ímpar, 2 vezes 7 menos 1. Como é que eu encontro o 20º número ímpar? E o 100º número ímpar? Eu uso o mesmo padrão. 2 vezes 20 menos 1. E aqui, esse é o 20º e o 100º, 2 vezes 100 menos 1. Então, vamos achar eles. 2 vezes 20 dá 40, 40 menos 1, 39. 2 vezes 100, 200, 200 menos 1, 199.
Agora um desafio difícil para nós. Use o padrão observado, a gente fez aqui o padrão, e encontre a soma dos 100 primeiros números ímpares. E agora? Então, com essa forma aqui que nós achamos, a gente encontrou a soma dos 5 primeiros números ímpares, que é 25, tá? Que dá 5 ao quadrado. Para eu achar o centésimo, eu vou ter que somar 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, até chegar em 199. Como é que eu acho esse resultado? Se eu quero saber os 100 primeiros, eu vou achar o centésimo, ó, como a gente achou, como a gente resolveu aqui, ó. A gente vai usar 100 ao quadrado, que é 100 vezes 100, ó, igual nós fizemos aqui. Se eu quero os 5 números, 5 ao quadrado, que dá 25. Se eu quero o centésimo número, a soma dos 100 primeiros números, 100 ao quadrado, que é 100 vezes 100, que é 10.000. Então, fácil, né? Parece uma coisa impossível de fazer. Como é que eu vou somar todos os números ímpares até chegar em 200, tá? Antes de 200, né? Que é o 199. Então, ao invés de fazer a soma, se eu quero saber os 100 primeiros, 100 ao quadrado. Se eu quisesse saber os 80 primeiros, 80 ao quadrado. Se eu quisesse saber os 20 primeiros, 20 ao quadrado, tá? Então, aqui está o resultado. Passaremos à questão 2. Legal, né? A gente aprender coisas novas e coisas interessantes. Poucas pessoas sabem disso, tá? Lembre-se da pergunta do pescador. Por que será que os quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisores? Vamos descobrir agora. Há muitas maneiras de responder essa pergunta. Uma delas se baseia em uma técnica para encontrar os divisores de um número, na qual os divisores aparecem aos pares. Então, vamos dar um exemplo de como encontrar os divisores de 30. Ó, divisores de 30, todos os números que multiplicando dá 30. 1 vezes 30, 2 vezes 15, 3 vezes 10, 5 vezes 6. Esses fatores, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, esses números são os divisores de 30. São os números que a gente multiplica e encontra o 30. Use essa técnica para encontrar os divisores de 20. A gente vai procurar aqui números que multiplicados possam dar 20. Então, ó, vamos começar pelo 1, como esse 30. 1 vezes 20 dá 20. Deixa eu ver outro. 2 vezes 10. O 3 a gente não consegue nada para dar 20. O 3 não adianta, bora 4. 4 vezes 5 dá 20. E só. Então, aqui a gente tem quais são os divisores de 20. Então, divisores de 20. A gente tem 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Então, aqui, vou colocar que são 1, 2, 4, 5, 10, faltou 10 e 20. Todos os números que a gente pode multiplicar para encontrar o resultado 20, tá? Então, vamos ao próximo. Use essa técnica e represente os divisores de 36. Então, 36 a gente começa sempre pelo 1. 1 vezes 36 dá 36. 2. 2 vezes 18 dá 36. Com 3. 3 vezes 12 dá 36. Com 4. 4 vezes 9 dá 36. Agora, com 5 não dá, com 6. 6 vezes 6 é 36. Então, vamos ver os divisores que encontramos. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 4, 9. Tem o 6 aqui também. 6, não tem problema que ele ficou fora de ordem. 12, 18 e 36. Vejam o 20. O 20 tem 6 divisores, quantidade par. O 36
que é um quadrado perfeito, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se faltou algum. Eu esqueci, eu marquei o 3, mas não coloquei o 3 aqui. Vou colocar no final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando o número não é quadrado perfeito, como 20, ele tem uma quantidade pares de divisores. Quando ele é quadrado perfeito, ele tem uma quantidade ímpar de divisores. Por que isso acontece? Porque nos quadrados perfeitos tem dois números que multiplicando são iguais e a gente só coloca ele aqui uma vez. E aqui, para um número que não é quadrado perfeito, todos os números, as opções da multiplicação são números diferentes. E nos quadrados perfeitos vão aparecer dois números iguais que a gente tira da contagem. Então, acontece que o resultado vai dar um número ímpar. Então, aqui, observando as duas soluções anteriores, explique por que um quadrado perfeito tem quantidade ímpar de divisores. Então, é o que eu acabei de falar. Vamos escrever. Vamos ver se ficou claro. Quando um número não é quadrado perfeito, os fatores aparecem 2 a 2 com números diferentes, como a gente viu aqui com o 20, ó. Números diferentes. Então, o total de divisores é um número par, nenhum é descartado. Nos quadrados perfeitos, aparece um produto de fatores iguais, como aqui o 6 vezes 6. A gente não vai colocar aqui na resposta duas vezes o 6, só pode colocar uma. Então, ele produz apenas um divisor. E o total de divisores será ímpar, porque um será descartado, tá? Essa é a justificativa. Ó, mais desafios são lançados. Qual é o centésimo algarismo na representação decimal do número 2 sétimos, tá? Então, a gente precisa recorrer à calculadora para ter uma noção aqui das casas decimais. 2 dividido para 7 dá 0,28571 4285. Vai, a partir desse número aqui, ó, a calculadora não comporta mais números, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só comporta 10 números no visor, mas a gente observa aqui uma regularidade, ó. 285, 714. Aí repete, 285, 714 será o próximo. 285, 714. E vai repetir essa sequência infinitas vezes. A partir dessa regularidade, a gente vai tentar descobrir qual é o centésimo algarismo, sem precisar escrever todos, lógico. O primeiro número dessa sequência é o 0. Então, tirando o 0, a gente precisa encontrar o número de posição 99. E a gente observa aqui que eles se repetem de 6 em 6, ó. De 6 em 6, eles começam a se repetir novamente. Então, para isso, eu preciso dividir 99 por 6. Vamos lá. 9 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 é 6. E 9 menos 6, 3. Baixa o 9. 39 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. 39 menos 36 dá 3. O que é que isso nos diz? Que são 16 repetições de 6 números. 16 vezes esse ciclo se repete. E resta 3 e sobra 3 números. Quais são os 3 primeiros números da divisão aqui do resultado? 285, ó. Acaba em 285. Vai repetir 16 vezes esses 6 números e para no terceiro ciclo, nos 3 últimos números, 285. Então, qual é o centésimo algarismo? 5. O centésimo algarismo é 5. Vamos à questão 4. Mais um desafio. Escolha um número natural maior que 10. 11, 12, 13, tá? Qualquer um. Se ele for par, some 1. Multiplica esse resultado por 15 e depois some 2. Se ele for ímpar, não soma 1. Multiplica só por 15 e a esse resultado soma 4.
Qual é o algarismo das unidades no resultado final que você obteve? Então, vamos ver. Resolvendo. 12 mais 1. Eu escolhi o número 12, vamos fazer o teste com o número par e com o número ímpar. 12 mais 1, 13, vezes 15, mais 2. 13 vezes 15 dá 195, somado com 2, 197. Qual é o algarismo das unidades? Nesse deu 7. Vamos ver com o número que seja ímpar. A gente testou com o 12, que é par. 13 vezes 15 e soma 4. 13 vezes 15 dá 195, somado com 4, 199. O último algarismo é 9. Então, 1 deu, se o número for par, qual é o algarismo das unidades que você obteve? Se você escolher o número par, ó, se for par, 7. Se for ímpar, 9. Continuando. Esse algarismo será o mesmo para qualquer número par e para qualquer número ímpar? Então, vamos testar. Testando com o número 14, o resultado deu 227, o algarismo foi 7, ó, par, deu igual. E testando com 15, o algarismo das unidades deu 9, igual a esse. O último algarismo 9 deu igual. Então, é igual para qualquer número ímpar e para qualquer número par? Então, sim. Como a gente justifica? Então, resposta sim. Sempre teremos um número ímpar multiplicado por 15. Então, aqui a gente teve, ó, 13 vezes 15. Aqui, o 13 vezes 15 também, ó. 15 vezes 15, 15 vezes 15. Então, se a gente multiplica número com final 5, a resposta também terá 5. E o resultado terminará em 5. Se a esse resultado somarmos 2, nas unidades, nós resultaremos no resultado 7. O último número será 7, como aconteceu aqui. E se a gente somar 4, teremos o 9 no final do que a gente soma 4, certo? Questão 5. Números monótonos. Números monótonos são escritos com 2n algarismos, sendo n um número natural. Os n algarismos finais são iguais aos n algarismos iniciais e aparecem na mesma ordem. Vamos ver aqui de uma forma mais prática, ó. 33 é um número monótono de 2 algarismos. 72, 72. É um número monótono de 4 algarismos. São 4 algarismos que se repetem. 362.362 é um número monótono de 6 algarismos, tá? Vejam a repetição. Repete um número, repete 2 vezes, 2 números repete 2 vezes, 3 números repete 2 vezes. Todo número monótono de 6 algarismos é divisível por 7, por 11 e por 13. Pode conferir se quiser. Então, qual a explicação desse fato? Então, conferindo aqui, ó. 362.362 é a mesma coisa que 362 vezes 1.000, somado com 362. Ou seja, é 1.001 vezes 362. Ou 362 vezes 1.000, mais uma vez o número, tá? Vezes 1.000, mais uma vez o número, tá? É isso que está explicando aqui. Vamos pensar com exemplos. Outro número monótono, 234, 234, ou 234.234. É a mesma coisa aqui, 234 vezes 1.000, mais 234. Ou 234.000 vezes 1.000, mais 1, como tem aqui na dica. Só que 1.001, 1.000 mais 1, que dá 1.001, é o resultado de 7 vezes 11 vezes 13. Multiplicando esses três fatores, dá 1.001. Se 1.001 é o resultado da multiplicação desses três fatores, então esses três fatores são divisíveis pelo número original. Então, são divisíveis por ele sim. Essa é a resposta da questão. E vamos à última. Em um corredor há 50 armários numerados de 1 a 50, inicialmente todos fechados. Suponha que 50 pessoas numeradas de 1 a 50 passem sucessivamente por esse corredor, comportando-se da seguinte maneira. A pessoa de número n reverte o estado de todos os armários cujos números são múltiplos de n. Por exemplo,
A de número 3 reverte o estado dos armários 3, 6, 9, 12, 15 até 48, abrindo os que encontra fechado e fechando os que encontra aberto. Nessas condições, após todas as pessoas passarem uma única vez pelo corredor, quantos armários estarão abertos? Quais os números dos armários que ficam abertos? O armário 2 é aberto, por exemplo, o armário 2 ele é aberto pela pessoa 1, pois 2 é múltiplo de 1. E depois ele é fechado pela pessoa 2, pois ele é múltiplo de 2. E depois permanece fechado, pois 2 não é múltiplo de qualquer outro número maior que ele. Então, pense em mais alguns exemplos e o que acontece com o armário 5 e com o armário 9. Então, tente descobrir o padrão. Então, aqui no armário 5, a pessoa 1 abre o armário 5 e a pessoa 5 fecha o armário 5. Ele não é aberto mais, tá? Então, tente descobrir o padrão. Vamos ver. Então, vamos tentar descobrir o padrão. O armário 5, a pessoa 1 abre e a pessoa 5 fecha. O armário 9, a pessoa 1 abre, depois a pessoa 3 fecha e a pessoa 9 deixa ele aberto. O armário 12, a pessoa 1 abre, depois alguém fecha, abre, fecha. Depois de fechado, ele não é mais aberto. Então, qual a regularidade que a gente encontra aqui? Uma quantidade par de divisores mantém o armário fechado. Então, ó, quantidade par de divisores mantém o armário fechado. Quantidade par de divisores mantém o armário fechado. E uma quantidade ímpar de divisores mantém o armário aberto. 9 é um quadrado perfeito. Lembra dos quadrados perfeitos? Então, os quadrados perfeitos, eles têm quantidade ímpar de divisores. Quais são os quadrados perfeitos que estão entre 1 e 50? 1, 4, 9, 16, 25, 36 e 49. São todos os quadrados perfeitos que estão de 1 até 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 armários que ficam fechados. Tá? E com isso a gente finaliza a atividade da página 76. A atividade de casa de vocês será a página 77, tá? E a gente corrige na próxima aula. Então, até a próxima aula.